Olá, dia 15 de abril. Hoje estou aqui para refletir com vocês um capítulo intitulado Negócios, do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E a lição diz o seguinte: E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Está em Lucas, capítulo 2, versículo 49. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas, absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhe dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso, muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da própria providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos através deles qual o maior de todos. Eis que o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Eu achei essa lição muito interessante, muito importante, para que a gente reflita nas suas informações, porque estamos todos muito aflitos pelo momento que todos estamos passando e também pelo desdobramento de tudo isso, das questões econômicas decorrentes da crise, da pandemia, dos efeitos do isolamento social, da quarentena, e todo mundo preocupado como é que vai sobreviver, como é que vai continuar a dar conta de sua administração do ponto de vista material. Então é muito oportuno a gente lembrar do que nos coloca aqui Emmanuel, né? Quando Jesus nos diz: Não sabes que estou cuidando das coisas de meu Pai? Nós espíritas precisamos ter essa reflexão para compreender exatamente o que é que a gente está fazendo aqui na Terra, né? Se está cuidando das coisas da Terra ou se está na Terra cuidando das coisas dos céus. E nesse sentido, eu fui no livro Nosso Lar, estou relendo o livro Nosso Lar, e lá no capítulo 14, André Luiz vai pedir a Clarencio para voltar a trabalhar, já estava recuperado, e foi pedir a Clarencio, o ministro Clarencio, para voltar a trabalhar, e pediu para fazer qualquer trabalho que lhe fosse útil na comunidade Nosso Lar. E Clarencio diz a ele o seguinte: impulso muito nobre. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres. Então, meus queridos amigos e irmãos, nós estamos matriculados no plano da Terra como um desdobramento da nossa verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Estamos aqui também, tal como Jesus, para cuidar das coisas do Pai. E as coisas do Pai, meus queridos amigos e irmãos, são os valores do Espírito, são os valores eternos da alma. É o bem, é o amor, é a fraternidade, é a caridade,
que todos nós estamos falando, que depois dessa pandemia o mundo será outro, aonde a terra regenerada terá outros valores. Quiçá os homens estarão cuidando mais das coisas do Pai. Então todos estamos aqui matriculados, e nessa mesma obra a gente vai ver a mãe de Lísias conversando com André Luiz a partir dos capítulos 20, 21 e 22. Ele fala sobre esse diálogo que ele tem com ela, ela falando que a moeda no plano espiritual é o bônus hora. E para quem trabalha num lar, numa residência, uma mãe, uma avó, uma tia que toma conta de uma organização doméstica e se cuida de uma criança, tem os bônus dobrados. E tantas vezes a gente abre a boca aqui para dizer: ah, fulana, você não trabalha, você é do lar. Existem missões sagradas no Instituto Doméstico do Lar para cuidar de uma família. Seja homem, seja mulher, existem instituições sagradas a gente cuidar um dos outros, para cuidar das coisas do Pai. E nesse diálogo, no capítulo 21, já que a gente está falando dessas coisas de propriedade, de negócios, de dinheiro, a gente se questiona: tem dinheiro no mundo espiritual? Não, não tem dinheiro no mundo espiritual. Aí André Luiz, com esse viés da terra, chega na pátria espiritual e pergunta a Laura, a mãe de Lísias: como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorri e esclarece: tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus horas, no fundo, é o nosso dinheiro. Qualquer utilidade são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e de dedicação. As construções em geral representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30 mil bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. Então, a casa de Lísias, a casa de sua família, foi conquistada com trabalho. Custa 30 mil bônus horas, 30 mil horas de serviço dedicada ao amor, ao bem e ao próximo. Essa é a moeda do plano espiritual que a gente já está exercitando aqui. E ele continua a conversa para ela dizendo o seguinte: que me diz do bônus horas, no capítulo 22? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolher e replicou atenciosa: não é propriamente moeda, mas uma ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestiário e alimentação elementares pertencem a todos em comum. Lembram de Jesus? Não vos inquieteis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. Nosso lar. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos juntos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e de roupa, no que se refere ao estritamente necessário, mas os que se esforçam na obtenção de bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão dos amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam um bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou ao contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Que estudemos lá
o que os Espíritos Amigos nos ensinam, capítulo 22 do livro Nosso Lar, nos falando das propriedades e do recurso que se conquista através do esforço próprio, do esforço do trabalho. Essa é uma coletividade onde os valores de Deus são empregados, são impregnados em todas as almas. Quiçá o nosso planeta Terra, depois dessa pandemia que nós estamos passando, todos nós iremos descobrir as verdadeiras propriedades, os verdadeiros valores, a necessidade dos negócios que sustentam as nossas vidas materiais enquanto encarnados, mas não nos escravizarmos por elas, sermos solidários com os irmãos que não têm. É como o exemplo que está aqui, os irmãos que não trabalham recebem uma cota de pão e de vestuário. Os que trabalham podem conquistar alguma coisa a mais. É isso, queridos amigos, é simples assim. Então são essas as lições que a nossa humanidade vai aprendendo para viver melhor e para se aproximar mais das coisas de Deus. Então não nos inquietemos com as dificuldades materiais que porventura virão advindas dessa crise, dessa pandemia que nós estamos mergulhados. Jesus nos ensina que não nos inquietemos com o dia de amanhã, a cada dia o seu mal. Tenhamos calma, tranquilidade, perseverança e paz, que tudo vai se arrumando. Que nós possamos dar o verdadeiro valor às coisas que realmente são essenciais. Tudo vai se arrumar, tudo vai se consertando. Aprendamos com o mundo espiritual, com a serenidade da natureza, que ela vai nos mostrando os caminhos a seguir. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.